Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início, então nós vamos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E eu convido a todos os nossos amados irmãos que estão conectados para orarem juntamente conosco, não é? Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, meu Deus. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos com saúde, com vida e podermos estar realizando mais este trabalho para a glória do Teu bendito nome e para a edificação dos Teus filhos, Senhor. Eu peço que o Senhor dê a bênção a todos, que o Senhor cure a todos, liberte dos males, das enfermidades, sustenta cada um nas Tuas preciosas mãos e também perdoe todos os nossos pecados, nossas fraquezas e nos dê a inspiração para
realizarmos mais esse trabalho para a glória do Senhor. Que não somente quem vai pregar a palavra, mas quem vai ouvir a palavra também, que todos estejamos sob a inspiração do Espírito Santo, meu Deus. E nós pedimos todas estas bênçãos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, amados. A escritura que vamos ler é no Evangelho de São João, capítulo 6. E nós vamos começar do versículo 47 em diante. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, aqueles que vão acompanhar, não é? Nós vamos trazer então as nossas notificações. Lembrando que este programa é publicado diariamente pelo nosso canal no YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo. E também nós temos os grupos de WhatsApp, são 3 grupos, não é? E toda a programação que é publicada no YouTube é também reproduzida através dos nossos grupos. E se o irmão ou irmã desejar fazer parte de um desses grupos, é só entrar em contato conosco. Aqui na descrição do vídeo está o número do nosso WhatsApp, então você pode entrar em contato conosco solicitando que nós o adicionemos em um dos grupos. E também não esqueça de deixar o seu nome para nós colocarmos no contato, não é? E ainda também em tempo, lembrando que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E nós temos cultos ali todos os domingos no horário das 18h30. E também na cidade de Campinas, nós temos o nosso tabernáculo localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E todos os meus amados e preciosos irmãos são convidados para estar em qualquer uma das nossas reuniões, não é? Você será muito bem-vindo, venha a adorar conosco e também ser abençoado por Deus. Amém. Dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura bíblica. Conforme anunciamos, Evangelho de João, capítulo 6, começando no versículo 47. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém. Que o Senhor Deus, nosso Pai, acrescente as suas bênçãos à leitura de sua bendita palavra, não é? Muito bem, agora nós vamos ouvir uma canção para o nosso enlevo espiritual. E o hino que vamos ouvir agora chama-se O Estrangeiro. E quem canta, quem interpreta essa canção é o Washington Alves, não é? Então, na voz de Washington Alves, vamos ouvir O Estrangeiro. Ouçamos e meditemos. Estrangeiro, sou peregrino, sou uma noite moro aqui, sou uma noite moro aqui. Oh, não me impeças, eu quero seguir para a cidade maravilhosa. No mundo não tem que procuro. Meu desejo é ir morar na cidade do meu Deus.
desejo ninguém chora, não há pecado, não existe a morte, estrangeiro, sou peregrino. Ninguém chora, não há angústia, não há pecado, não existe amor, estrangeiro, sou peregrino. Amém, amém, graças a Deus, não é? Um hino muito bonito, um hino muito espiritual e já bastante antigo também, não é? Que Deus aceite os nossos louvores, a nossa adoração. E agora nós estamos com a mensagem Obra é Fé Expressada, aberta aqui diante de nós. E nós vamos continuar a leitura, o estudo, a partir do parágrafo 299. Vocês se lembram que o Senhor Jesus Cristo estava falando na porção anterior que nós lemos da mensagem, que sobre a questão de comer a carne dele e beber o sangue dele. Então ele disse assim: se um médico estivesse ouvindo aquela palavra, certamente esse médico diria: esse pregador é um vampiro. Onde que já se viu isso, a gente comer a carne dele e beber o sangue dele, não é? Então o profeta tinha comentado isso, e agora nós vamos a partir do 299. Porém, aqueles discípulos, eles talvez não podiam explicá-lo, porém, de todos os modos, creram. Então, quando o Senhor Jesus Cristo falou isso, a respeito de que ele era o pão que tinha descido do céu, e que a carne dele era comida, e o sangue dele era bebida, e que eles deveriam comer a carne, beber o sangue, os incrédulos murmuraram e foram embora, e abandonaram ao Senhor Jesus Cristo. Mas os discípulos que creram nele, também, diz o profeta aqui, também não sabiam explicar essa condição. Eles não tinham a interpretação para isso, mas eles haviam crido. Porque o importante aqui, que nós estamos falando, é sobre a fé, não é? Eles não sabiam explicar, mas tinham a fé e eles criam nele. E ponto final, não é? Continuando. Amém. Porque foi revelado a eles. Sim, Senhor. Eles sabiam isto. As Escrituras o haviam declarado. Isso poderia ser perguntado então para mim. Isto que você poderia dizer, por que tem você fé para crer nestas coisas, quando surgem tantas personificações falsas? Alguém poderia indagar do irmão Brana isso, não é?
Então, no 301, ele diz assim: vou falar algo um pouco forte por um minuto. Quando há tantas personificações falsas ao redor, recordem, meus irmãos também têm falado que eles estariam aqui neste mesmo tempo. Isso é exatamente assim. Tal como foi nos tempos de Moisés. Moisés desceu para levar a cabo a obra de Deus ante o povo. E ali estava Jambres e Janes também. Porém, quem foi o primeiro a fazê-lo? Então, estes outros eram personificadores, porque primeiro tinha que haver um original para eles poderem personificar. Eu vou dar uma pausa aqui, não é? Não terminou o parágrafo ainda, mas eu vou dar uma pausa aqui. Moisés foi o primeiro que viu aquela condição, aquela situação, aquilo que ia acontecer. Seria levar a sua vara na sua mão ali, o seu bastão, chegar lá, jogá-la no chão, e então ela se transformaria numa cobra, numa serpente, e aí Faraó, que era incrédulo, não é? Ele chamou também os seus personificadores, que foram Janes e Jambres, e eles jogaram também suas varas no chão, e elas também se converteram em serpentes. E aí? Como que você vai explicar isso, não é? Mas eu estava conversando com um irmão um dia desses, e eu disse assim: irmão, eu pergunto, quem viu primeiro a mensagem aqui em nossa região? Aqui em Santa Bárbara do Oeste e também em Americana, não é? Eu fiz essa pergunta para ele: quem viu primeiro? Sem nenhuma falsa modéstia, no ano de 71, nós começamos a ouvir a mensagem de Deus. Esta mensagem pregada pelo profeta. 1971, depois 72, e nós ficamos aí por 5 anos tentando analisar esta mensagem e tentando ter uma certeza, uma convicção que era algo de Deus. E se passaram 5 anos nesta luta, nesta peleja, não é? 5 anos até estarmos em 1977. E naquele tempo, se os irmãos querem saber, não tinha um crente da mensagem aqui em Santa Bárbara, não é? Não tinha ninguém. Americana também não tinha nenhum tabernáculo, nenhum trabalho, não tinha ninguém. E eu perguntei para o irmão: quem é que viu primeiro? Porque aqui o profeta está dizendo que Moisés viu primeiro. Os outros, Janes e Jambres, foram imitações, personificações, porque se não tivesse Moisés, eles não haveriam sabido o que fazer e como fazer. Mas depois que veio Moisés, ficou mais fácil, né? Porque daí eles simplesmente copiariam. A mesma coisa acontece ainda. Quando nós chegamos, aceitamos, cremos, pudemos ver a veracidade da mensagem, pudemos encontrar por revelação mesmo o profeta na Bíblia, profeta desta era. Não tinha ninguém que o tivesse feito ainda, que o tivesse visto. Agora hoje são muitos, né? Então eu não quero
acusar ninguém que são personificadores. Não preciso fazer isso, mas os fatos falam por si, não é? Mas vamos em frente aqui, não é? Senão o nosso tempo acaba. Então eu parei aqui, ele estava falando de personificar, das pessoas personificarem o real. Moisés não era um personificador. Moisés viu primeiro, mas os outros vieram depois e personificaram e imitaram. Assim ainda é até o dia de hoje. Quem vê primeiro não é o personificador, aquele é o original. Não é? É demais entender isso? Aquele é o original, os demais são personificadores. Mas vamos em frente. Se aquele havia um original, não, nós não estamos perdidos. Sabemos onde estamos. Veja, pela Escritura e pela revelação de Deus, por isso é que você se mantém. Ora, este homem, ele vê visões e assim por diante, ele faz isto e ele sai com a esposa deste homem, né? Ele está falando de um personificador, né? Mesmo tendo visões, mesmo transformando a vara em cobra, em serpente, mas era um personificador. Então os personificadores são dessa maneira. Agora deixa eu voltar aqui um pouco, olha isso que ele disse, né? Ele sai com a esposa desse homem, de outro homem, né? E você sabe que, levando no sentido espiritual, a igreja é uma esposa, e o profeta disse, para quem já leu a mensagem e quem estuda a mensagem, sabe, não é? O profeta disse na mensagem Como Poderei Vencer, se eu não estiver enganado, salvo engano, no parágrafo 83, olha isto, marque bem, Como Poderei Vencer, parágrafo 83. O profeta disse que o pastor é o marido da igreja. Isso não é no sentido natural, não, para que as mentes impuras não pensem coisas ruins, coisas más. Não é no sentido natural, não. O pastor é o marido da igreja no sentido espiritual. A igreja é a esposa e o pastor é o marido. Agora, quando se age de uma forma indecente com relação à igreja, isso significa que esse homem está tentando sair com a mulher do outro, não é? Mas vamos em frente aqui. Você estuda a mensagem e você chega nas suas conclusões, não é? Ele crê em 3 deuses e todas estas coisas, isso não o faz duvidar nem um pouquinho. E aqui há uma coisa que eles não podem personificar. O que será, não é? 2 pontos aqui. Há uma coisa que eles não podem personificar, não é? Aí o profeta diz, a palavra. A palavra ninguém pode personificar. Não podem ter todas estas coisas. Podem falar em línguas, podem gritar, dançar no espírito e ainda serem demônios. Isso é correto. Isso é correto. Isso é onde vem. Como Moisés e Jambres e... Recorde, ele disse, tal como Jambres e Janes resistiram a Moisés, nos últimos dias
se levantariam esses personificadores na terra. Outra vez, ele o disse. Está escrito na palavra. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, resistir quer dizer personificar, tentar tomar o lugar, fazer igual. Isso é personificar, isso é resistir, não é? Então eles estariam na terra nos últimos dias outra vez. Ele o disse, a congregação diz, amém. Editor, assim os temos. Porém, isso não fez Moisés titubear. Quando se voltou e fez milagre no nome do Senhor, e aqui estava estes personificadores fazendo a mesma coisa. Isso não o deteve, dizendo, bom, creio que é melhor deixar e abandonar o campo. Ele ficou ali. Para quê? Foi revelado a ele. Aleluia! Ele o sabia pela palavra de Deus. Ele sabia que finalmente a palavra os apanharia. Ele sabia que viria um tempo quando a palavra se manifestaria e eles não poderiam continuar adiante. Assim tem sido até onde eu tenho sabido. Todos estes anos vêm. É certo que o tempo virá quando qualquer milagre que Deus envia, qualquer milagre real, sempre há uma mudança no sistema completo. Se Deus envia algo à igreja e o velho sistema não muda, ele enviou isso em vão. Quando aparece uma mensagem em sinais e maravilhas, há uma mensagem que o segue. Quando Jesus apareceu curando os enfermos, logo veio sua mensagem. Eu e meu Pai somos um. Eu sou Ele. Vejam, eles não creram naquilo. Eles creram em seus milagres. Vejamos isto. Quando ele estava fazendo milagres, todos eles criam nele. Ele está falando do Senhor Jesus Cristo, não é? Todos eles criam nele. Mas quando ele disse um pouquinho antes aqui, quando vem uma nova ordem espiritual, não é? Onde Deus começa a operar, então primeiro vem os milagres, para que as pessoas possam crer. Depois dos milagres vem a mensagem. E aí, quando vem a mensagem, eles tropeçam e caem. Eles não creem. Então, veja só, eles creram em seus milagres. Dizia, se não creem em mim, creiam nos milagres. Jesus falou isso para eles. Se vocês não creem em mim, então creiam nos milagres. Eles, os milagres, não é? Dão testemunho de quem sou eu. Ó glória! Quem foi primeiro? Moisés. Logo, eles o personificaram. Porém, a grande verdade se mantém sendo a mesma entre o correto e o incorreto. Não podem aceitar a mensagem. Eles não podem aceitar a mensagem. Eles não podem aceitar a mensagem adulterada da palavra de Deus. Bom, eu acho que eu tenho que parar aqui, né? Já está dando a hora aqui. Se começar outro parágrafo, vai
avançar muito na hora, não é? Então nós chegamos ao parágrafo 304. E se o Senhor Deus permitir, nós daremos prosseguimento através do parágrafo 305. E agora nós vamos ter uma palavra de oração para encerramento e também para intercessão em favor daqueles que estão necessitados. Bendito Deus e Pai, agradecemos o Senhor por mais esta oportunidade de estarmos juntos, reunidos em torno da Tua bendita palavra, para alimentarmos as nossas almas, porque as nossas almas se alimentam somente da palavra. E eu peço agora que o Senhor derrame sobre os Teus filhos a Tua bênção, a cura divina, a solução para todos os problemas, a libertação para cada um, ó Pai. Que o Senhor expulse todos os demônios que estão nas pessoas, perturbando nos lares, nas famílias, nas igrejas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos pedindo ao Senhor e agradecendo, agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Meus queridos, chegamos ao final da nossa apresentação de hoje e, se o Senhor Deus nos permitir, nós estaremos de volta junto com vocês outra vez em nosso próximo programa. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.